Quero dizer da minha alegria de estar aqui nessa igreja tão linda, tão especial, de estar aqui na igreja da minha amiga, essa pessoa extraordinária que se chama Paula Marina Correia Bradio Pinto. Se eu não me engano, o nome dela completo é esse. O CPF eu também sei. Esposa do Rafael. Que alegria estar aqui com vocês, amigos do rei. Que bom. Todo rei tem seus servos, seus súditos, reina sobre algo, sobre alguém. O nosso rei se chama Jesus. E a Bíblia já diz, isso é verdade, não somos apenas servos, somos amigos do rei. E no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 15, tem algo assim: felizes são as pessoas que vão se sentar à mesa do reino de Deus. Felizes são as pessoas que vão participar desse banquete que o nosso rei já está preparando. Como nós somos felizes, que bom estar aqui nessa manhã, desfrutando da presença do nosso rei, que reina sobre tudo, sobre todos, sobre toda a terra, ele é o rei. Tem um versículo no livro de 1 Crônicas, se você quiser abrir sua Bíblia, olha que versículo lindo que fala sobre essa grandeza do nosso rei. 1 Crônicas, não sei se as crianças estão com a Bíblia aí, capítulo 29, versículo 11. 1 Crônicas 29, 11. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas sobre todas as coisas com o teu poder e a tua força. E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, o nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. Amém? Agora, algo que nos atrapalha de estarmos perto do nosso rei, do nosso amigo, se chama pecado. As coisas erradas que nós fazemos, porque o nosso rei, o nosso Deus é um Deus santo. E para nós não pecarmos contra Deus, devemos guardar a palavra dele no nosso coração. Então agora nós vamos ouvir um pouquinho a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui é verdade. E como essa palavra de Deus alcança o nosso coração, fala lá no fundo do nosso coração e vai mudando a nossa maneira de pensar, de sentir, de falar. Como Deus quer nos ajudar a causar transformações em nós, para que a gente seja mais parecido com Ele. O nosso rei tem um sonho, ele tem um desejo. A Bíblia diz que o sonho de Deus, o sonho do nosso rei é ter muitos filhos e filhas iguais a quem? Iguais a Jesus. Está em Romanos capítulo 8, versículo 29, que Deus quer ter muitos filhos e filhas iguais a Jesus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, todo aquele que receber Jesus se torna um filho de Deus. Quem é filho do rei é o quê? Príncipe, princesa? Sim ou não? Vamos participar de tudo isso, dessas coisas maravilhosas do reino de Deus. Eu trouxe um presente aqui para minha amiga Paula, um livro infantil que eu escrevi, O Segredo da Melancia. Escrevi esse livro para as crianças, baseado numa lição antiga, que foi feita nos Estados Unidos, para os professores apresentarem o plano de salvação para as crianças através da melancia. E nós temos feito essas festas da melancia em muitos lugares. Aqui também na Igreja Batista Barão da Taquara foi realizada. Vocês participaram da festa da melancia, vocês? E aqui nós fizemos o livro para as crianças lerem, ilustrado, está muito legal. Então eu trouxe aqui para a Paula, mas trouxemos mais alguns para quem quiser presentear as crianças. E também trouxe outros livros de apoio para os pais, para os líderes, porque, irmãos, preste bem atenção aqui em mim. Esse assunto criança, que é o assunto de hoje, é um assunto da Bíblia. A Bíblia fala sobre as crianças. Sim ou não? Sim. A Bíblia fala muito sobre as crianças, não é pouco. Algumas pessoas, quando vão falar das crianças, numa perspectiva bíblica, vão sempre usar o texto de Provérbios 22, 6, ou vão usar o Marcos 10, 13, deixar vir a meus pequeninos. Mas a verdade é que se a gente for estudar a Bíblia,
com esse desejo de procurar o que a Bíblia fala sobre as crianças, nós vamos achar muitos textos, do Gênesis ao Apocalipse, Deus falando sobre as crianças. E nós vamos ver que são muitas menções, não são poucas. Tem aí para vocês verem, quem quiser anotar, eu acho interessante, o termo criança no singular aparece 121 vezes na Bíblia. Crianças no plural, 448 vezes. Filho ou filhos, 2.700 vezes. Meninos e meninas, 196 vezes. Existem também dezenas de narrativas sobre crianças ou que incluem as crianças. E reunindo tudo, a palavra criança, as palavras relativas aos relacionamentos delas e as menções sobre as crianças ocorrem 8.000 vezes na Bíblia. É muito ou pouco, criança? Eu acho muito. Eu acho que criança é um assunto importante para Deus. Porque quando nós vamos estudar alguma palavra, quantas vezes aparece essa palavra na Bíblia? E aparece muitas vezes, quer dizer que Deus está reforçando um valor, algo importante. Por exemplo, quantas vezes aparece a palavra ensino na Bíblia? Muitas vezes. Mas a palavra criança aparece muitas vezes. Não é um assunto secundário na Bíblia, porque não é um assunto secundário para Deus. O assunto criança é um assunto da Bíblia. O assunto criança é um assunto da igreja. Crianças são importantes para mim e para você, porque nós somos a igreja. É um assunto importante para Deus. Então, que bom nós estarmos aqui. Dia 15, hoje é dia 14, né? De outubro, falando sobre as crianças numa perspectiva bíblica. E muitas pessoas podem falar sobre as crianças, todo mundo tem uma opinião sobre as crianças. Autoridades falam sobre as crianças, os psicólogos, os pedagogos, os pais. Qualquer pessoa pode falar sobre as crianças. Mas Jesus falou sobre as crianças. Deus falou no Antigo Testamento sobre as crianças. E essa deve ser a autoridade final sobre o assunto crianças. E eu e você que amamos a Deus, precisamos olhar a criança como Deus vê numa perspectiva bíblica. E hoje nós vamos abrir a Bíblia e ver alguns textos para que Deus fale ao nosso coração em relação às crianças. Antes de abrir a Bíblia, eu quero mostrar para vocês o livro que eu escrevi, Lidere Crianças. Tem esse título porque é um convite para a igreja exercer influência sobre as crianças. Que nós cristãos possamos liderar as crianças, amém? Que nós possamos impactar a vida das crianças, liderar intencionalmente as crianças com nossos valores bíblicos. E esse livro é um convite para a igreja, que nós cristãos possamos liderar as crianças. Lidere Crianças é o livro que eu escrevi no ano passado. E eu trouxe outros livros também bons, bases bíblicas para a evangelização das crianças. Aqui estão todos os textos, fundamento bíblico do porquê levar as crianças a Cristo, porquê que nós temos que ter esse alvo em mente. Também trouxe porquê evangelizar crianças, a perspectiva bíblica sobre o objetivo principal de um ministério com crianças, evangelizá-las e também discipular. Os ataques do inimigo às crianças, como o diabo ataca as crianças, um alerta aos pais e educadores, também muito bom esse livro aqui. Trouxe também como conduzir a criança a Cristo, orientações práticas para os pais e para os líderes, para aqueles que se sentem responsáveis pelas crianças. E também esse daqui, Psicologia da Criança, conhecendo a criança para ajudá-la no seu desenvolvimento. Fala das faixas etárias das crianças, muito bom esse daqui. Tem todos esses aqui para vocês. Mas eu queria cantar um cântico com vocês, porque Deus gosta que a gente cante, não é verdade? Ah, tá. Obrigada. Sabia que Deus gosta que a gente cante? Que se a gente abrir a Bíblia, principalmente no livro de Salmos, a gente vai ver várias vezes no imperativo, cantai, 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 como uma ordem. Deus quer que a gente cante. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar cantando sozinho e você não sabe nem se está afinado, se está desafinado, mas você sentiu que Deus estava gostando do seu canto. Quem é que já teve essa experiência? De cantar sozinho no carro, no chuveiro, muitas pessoas cantam e você está sentindo a presença de Deus. E Deus fala para a gente cantar. Cantar é uma conduta cristã, a gente gosta de cantar louvores ao Senhor. E tem aqui um cântico
significa canção pequena. É pequenininho, é um versinho. Assim como o versículo significa versinho pequeno, é um versículo, diminutivo de verso. Cântico é diminutivo de canção. Então, eu vou ensinar um cântico bem pequenininho, que é um versículo cantado. Eu vou cantar e vocês logo vão cantar comigo, porque é muito fácil. Pode pôr. Não é esse não. Não é esse não. PB, para eu não pecar contra ti, CD Super 5. Pode aumentar, isso. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Vamos cantar juntos agora? Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Amém. Aprenderam? Nós vamos cantar de novo agora, mais bonito, como as crianças cantam, em pé e fazendo gestos. Vamos lá? Pode aumentar o playback, por favor. Vamos lá. É assim, ó. Pode aumentar o playback. Ó. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Mais uma vez, para eu não pecar. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Amém. Vamos chegar mais perto do nosso rei, vamos guardar a palavra para não pecar contra ele. E agora eu vou ensinar um outro cântico para vocês cantarem com as crianças que não estão aqui. Crê somente e Deus te atenderá. Eu vou cantar primeiro, você vai ver como é fácil. Depois você vai cantar comigo também. Pode pôr. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Crê somente. Crê somente. Aprenderam o cântico das crianças. Agora vocês vão cantar Crê Somente e eu vou responder, tá bom? Vamos lá. E Deus te atenderá. E tudo mudará. Em Deus que sempre dá. Crê somente. Agora eu canto e vocês respondem. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Crê somente sempre. Agora nós vamos cantar mais uma vez. Nós vamos cantar. Crê somente. Tem gente que não vai conseguir, mas quem consegue vai fazer bem bonito. Vamos lá? Crê somente. Crê somente.
Podem sentar. Eu quero abrir a Bíblia com os irmãos, alguns textos que Deus vai falar ao nosso coração em relação às crianças. Eu queria compartilhar com vocês 5 atitudes essenciais para ganhar a nova geração para Cristo. 5 atitudes essenciais para ganhar as crianças para Cristo, os adolescentes. E para nós gravarmos bem essas 5 atitudes essenciais, nós vamos chamar de o A, E, I, O, U do trabalho com as crianças. O A, E, O, U significa as primeiras coisas, os rudimentos, as bases. Para você aprender a ler e escrever, quantas vezes você teve que escrever no seu caderninho A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Teve que aprender bem o A, E, O, U para depois aprender as consoantes, juntar com as vogais, e você começou a ler e escrever as primeiras palavrinhas. B com A faz Bá, B com E faz Bé. E o A, E, O, U significa então as primeiras coisas. Por exemplo, pode ter alguém aqui que é especialista, catedrático em algum assunto. Informática. Tem alguém aqui? Acho que o Rafael. Não, falou que não. Tem alguém aqui? Tem ninguém aqui especialista em informática. Mas você sabe pelo menos as coisas básicas da informática? Você sabe o A, E, O, U da informática? Você sabe pelo menos ligar e desligar o computador, usar o Word, a internet? O A, E, O, U é o básico. Então você não sabe tudo, mas você sabe o básico. O A, E, O, U eu sei desse assunto. Então, nós vamos falar aqui sobre o básico, o fundamento para um trabalho com crianças. Você não precisa ser especialista no ministério com crianças, não precisa se envolver tanto como esses irmãos se envolvem, mas precisamos saber o básico para levar crianças a Cristo, para não servir de pedra de tropeço, nós precisamos pelo menos saber o básico, amém? Você quer saber o A e O U do trabalho com as crianças? Levanta sua mão. Vou falar então para vocês, se quiser anotar. A primeira atitude essencial, que começa com a letra A, tem alguém aqui que saberia qual seria o primeiro? Com a letra A? Hã? Essa moça que acertou. Amor. E essa seria a atitude do coração. E as 5 atitudes nós vamos falar de algum membro do corpo, para ficar bem didático, para a gente guardar bem. A primeira palavra seria amor. Mas esse amor não é um amor pelas crianças. Você não precisa ter um amor perfeito pelas crianças. Para um trabalho bem sucedido com as crianças, um ministério excelente com as crianças, a igreja precisa, nós precisamos, eu e você precisamos amar ao Senhor. É amor ao Senhor. Para o trabalho com as crianças acontecer, precisa de corações, precisamos de corações cheios de amor pelo Senhor. Eu posso dizer para vocês aqui, sinceramente, que eu amo crianças, eu amo as crianças. Eu tenho esse ministério com elas, muito tempo eu passo com as crianças. Mas eu posso dizer para vocês que meu amor por elas não é um amor perfeito, é um amor limitado. Nem todo dia, assim, eu amo as crianças. Tem domingo que eu não estou amando muito as crianças, não. Às vezes nós temos dificuldade de amar todas as crianças. Tem pessoas que vão amar mais seus filhos, seus sobrinhos. Isso é natural do ser humano. Talvez eu ame mais meu sobrinho do que outras crianças. Mas nosso Deus, Ele tem um amor perfeito pelas crianças. E nós vamos trabalhar bem com elas, se nós amarmos o Senhor. Não espere amar as crianças, você. Tem muitas pessoas que não se envolvem no trabalho com crianças, nunca influenciaram positivamente crianças, porque pensam assim, eu não tenho jeito com criança, eu não me identifico. Não se trata disso. A gente não precisa se identificar com as crianças, porque muitos de nós não vamos nos identificar. Muitos de nós já passamos essa faixa etária, nós não somos infantis para se identificar tanto assim com as crianças. Mas nós podemos ter um coração cheio de amor pelo Senhor, que vai nos fazer exercer bem essa tarefa de conduzir as crianças a Cristo. Tem um texto bíblico para a gente embasar isso, Deuteronômio capítulo 6. Você sabe que o livro de Deuteronômio
são leis e Moisés passa as leis do Senhor aqui para o seu povo. E no capítulo 6 de Deuteronômio, tem um versículo lindo que alguns versículos que nós conhecemos bem, onde Deus manda o seu povo, ensinar as crianças, que os pais deveriam ensinar os seus filhos. E isso é uma tarefa difícil. Ensinar crianças é difícil, ensinar é difícil. Mas Deus pede isso para o povo: ensinem as crianças em todo o tempo. E Ele vai dizer a maneira como as crianças deveriam ser ensinadas. Não deveria ser de uma maneira formal, colocar a criança sentada na cadeirinha, lousa e um horário específico. A Bíblia vai dizer que de uma maneira informal, as crianças tinham que ser ensinadas o tempo. Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, ensina as crianças. E Ele deu essa tarefa para os pais. Com muita sabedoria e perfeição, Deus instituiu assim que os pais são responsáveis pelos seus filhos, pelo ensino. Mas antes de Deus mandar os pais obedecer essa tarefa difícil de ensinar os seus filhos, Deus mandou algo mais difícil ainda, antes, no Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Quem sabe de cabeça o que está escrito em Deuteronômio 6, 5? Amem ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E aí, como consequência, você vai fazer outra coisinha difícil também: ensine as crianças. Então está quase que como um pré-requisito para ensinar as crianças, para que as crianças sejam ensinadas, nós devemos amar ao Senhor de todo o coração. E quando nós vemos alguns pais cristãos, eu conheço famílias, pais que são cristãos verdadeiramente, mas que não ensinam seus filhos. Muitos pais cristãos estão com a boca fechada dentro de casa, não abrem a Bíblia com seus filhos em casa, não ensinam. Eu já estive dentro da minha igreja, aqui no Rio de Janeiro, aqui pertinho, pregando no culto infantil para as crianças. Eu estava falando da morte de Jesus, eu estava falando do sofrimento de Jesus na cruz, da ressurreição dele. E eu parecia, irmãos, que eu tinha viajado muito distante. Eu estava falando para um campo, para um pessoal, uns povos não alcançados, porque eu estava falando para as crianças do sofrimento de Jesus na cruz. E as crianças estavam: "Oh, sério? Nunca tinham ouvido." Elas já ouviram falar de Jesus, mas não sabem quem Ele é e o que Ele fez. Filhos de crente. Existe um campo missionário dentro da igreja. Filhos de crentes precisam ser evangelizados dentro da igreja. Mas para isso precisa amar o Senhor de todo o seu coração. E talvez para nós o mais difícil não é ensinar as crianças, mas o mais difícil é amar o Senhor de todo o coração. E esse mesmo fundamento, esse mesmo requisito de amor ao Senhor está também no Novo Testamento. Não só aqui no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Nós vamos ver no livro de João, capítulo 21, verso 15. Jesus vai ter uma conversa com Pedro, uma conversa difícil com Pedro. Jesus vai dar uma ordem para Pedro, uma tarefa para Pedro, um ministério para Pedro. E Jesus pergunta 3 vezes para Pedro a mesma coisa. O que Jesus pergunta 3 vezes? Você me ama? E presta atenção que Jesus não perguntou: Pedro, você ama as pessoas? Cuida delas. Jesus perguntou: você me ama? Então cuida das pessoas. Nós não vamos esperar amar as crianças como elas precisam, como elas merecem, mas nós amamos ao Senhor. E vamos fazer um trabalho com as crianças que traga honra e glória para Deus. Sem um coração cheio de amor pelo Senhor, não haverá um ministério eficaz com as crianças. Você consegue falar essa frase comigo, junto? Sem um coração cheio de amor pelo Senhor, não haverá um ministério eficaz com as crianças. Vamos para a letra E do nosso AEU, bem rápido, para a gente não passar do tempo. Quem saberia o que é a letra E? Quem quer falar? Hã? Esse menino aqui acertou. Foi ele falou e você falou alto. Esperança. Todo mundo que trabalha com as crianças, que vai se envolver nesse ministério, tem que ter esperança, que nos lembra a fé. Todo mundo que trabalha com a criança tem que ter convicção de que vai ver os frutos do seu trabalho, para a glória de Deus.
Não é um trabalho que a gente trabalha aqui para que os frutos venham lá na frente. Ah, vamos jogar semente aqui, vamos semear e depois vamos ver o que vai dar. Não, nós trabalhamos com as crianças para que haja conversão aqui e agora. Nós temos esperança que vamos ver o fruto do nosso trabalho, crianças mudando o comportamento. E você sabe que ninguém muda ninguém, eu não mudo você, você não me muda. A gente não muda nem a nós mesmos. Se a gente precisar de mudança, nós temos que pedir para o Senhor mudar. É muito difícil mudar. Não sei se você já tentou mudar o seu marido, mudar a sua esposa. Eu estou tentando, eu estou casada há 1 ano e meio, eu ainda estou tentando. Eu fico achando, ele vai mudar. E ele também tenta me mudar. Não vai conseguir. E a gente vê crianças mudando o comportamento. Isso é a ação do Espírito Santo. Isso é conversão. Crianças mudando. E nós vamos então trabalhar e vamos ver o fruto do nosso trabalho. Não vamos ver todos os frutos. Eu acho que Deus realmente não deixa de propósito a gente ver todos os frutos do nosso trabalho, senão a gente ia ficar muito soberbo. A gente não vê todo o fruto. Mas Deus também deixa a gente ver um pouquinho do resultado do nosso trabalho para a gente se alegrar, para isso alegrar o nosso coração, para a gente se motivar. E como nós temos visto o fruto do nosso trabalho. E no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 66, tem aqui um homem cheio de fé e de esperança. Ele ia ter um filho e as pessoas ficavam se perguntando, quem será esse menino? Quem vai ser esse menino? E aí o pai, Zacarias, cheio de esperança e de fé e de convicção, ele fala algo tremendo que nós devemos falar também quando nós olhamos as crianças. Cheios de esperança e de fé. Zacarias respondeu, Lucas 1,76. Esse menino servirá ao Deus Altíssimo. Eu não sei se esse menino, essa menina vai querer ser médico. Se vai querer ser advogado, engenheiro. Se vai querer ser um professor, um músico. Mas eu vou profetizar. Vai ser servo do Deus Altíssimo. Então Zacarias falou isso, ele vai servir a Deus. E nós temos que olhar para essas crianças e cheio de esperança, de convicção e de fé, eles vão servir a Deus. Sem um coração cheio de esperança, não haverá ministério eficaz com as crianças. Vamos falar juntos? Sem um coração cheio de esperança, não haverá ministério eficaz com as crianças. Vamos para a letra I do A, E, I, O, U. Qual seria o I? Gente, vocês estão falando, mas não vou nem falar para o pessoal que vocês falaram aqui. Evangelho? Hã? Igreja? Não. Imaginação também não. Espírito? Gente. Os adultos vão falar. Os adultos vão falar. Não errem, adultos, vocês também. Com I, letra I. Hã? Hã? Intercessão. Alguém falou? Alguém falou aqui, desse lado. Esse lado aqui vai ganhar. Investimento, essa irmã aqui ganhou um ponto. Investimento. Gente, quem aqui é pai ou mãe, levanta a mão. Ter filho é barato, Aninha? É barato um filho? Eu estou querendo saber. 2 filhos, Aninha. Tem que ter investimento. Investimento material. Investimento do tempo. Investimento. Que vamos considerar dedicação, precisa dedicação, investimento. E eu tenho certeza que as crianças, filhos de crentes, e aqui dessa igreja também, não falta nada para elas, amém? Estão comendo danoninho, amém? Lanche para a escola, estão todas na escola, escola boa. Roupas bonitas, sapatos, não falta nada. Mas espiritualmente, muitas crianças não têm recebido investimento.
E é necessário investimento. Os custos nós precisamos assumir os custos. E na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 2, fala de um investimento na vida de uma criança. Moisés recebeu todo o investimento. No livro de Êxodo, capítulo 2, diz que quando a filha de Faraó toma Moisés ali no rio, pega ele naquele rio, ela quer alguém para cuidar da criança e ela chama a própria mãe, verdadeira mãe de Moisés, Joquebede, e fala assim: cuida dessa criança, que eu vou te pagar um salário. Porque cuidar de uma criança dá trabalho. E a filha de Faraó sabia disso. E falou: eu vou te pagar o teu salário. Houve um investimento. E a mãe de Moisés, que já ia fazer isso mesmo de graça, passa a receber um salário para fazer aquilo que ela mais queria fazer. E eu tenho certeza que ela também investiu na vida do seu filho, falando para ele sobre o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Ela deveria ter pouco tempo com ele, talvez até os 3 anos de idade, 4 anos, que é o tempo que uma criança mama ainda no peito. E eu tenho certeza que esses primeiros anos de Moisés foram de investimento, para que quando ele se encontrasse com Deus, lá no deserto, quando Deus falou com ele através daquela sarça ardente, o Senhor fala com Moisés, se apresenta para ele e fala: eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Presta atenção no que eu vou falar. E Moisés já tinha ouvido falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque sua mãe, Joquebede, tinha falado para ele. Então existe necessidade de investimento na vida das crianças. Vamos falar a frase junto assim, ó. Sem assumirmos os devidos custos, não haverá ministério eficaz com as crianças. Vamos falar juntos no 3. 1, 2, 3. Sem assumirmos os devidos custos, não haverá ministério eficaz com as crianças. Investimento. Não só do nosso dinheiro, como do nosso tempo, como do espaço para as crianças. Tudo que é necessário. Precisamos investir para que essa geração seja salva de uma falência espiritual. Não haverá ministério eficaz com as crianças sem que se assumam os devidos custos. Vamos para a letra O do A, E, I, O, U? Quem quer falar o O? Não. Não é obediência. Aquela menina lá respondeu oração. Acertou. Acertou. Oração. Oração vai entrar aí no A, E, O, U nosso. 5 atitudes essenciais e fundamentais. Porque é muito importante falar para as crianças sobre Deus. Mas é mais importante falar para Deus sobre as crianças. Nós temos que orar pelas crianças. Alguns líderes de crianças entram na sala de aula para dar aula para as crianças e não oraram pelas crianças antes da aula. Não oraram nem por eles mesmos, não oram antes da aula. Isso é comum nas igrejas. As pessoas não estão orando, não estão colocando esse assunto diante de Deus. Orar pelas crianças. Meus irmãos, crianças têm problemas. Eu não sei se você lembra quando você era criança. Eu lembro porque não faz muito tempo, sim. Eu tenho 35 anos só. Eu lembro quando eu era criança. Inclusive a Aninha foi minha amiga de infância. Eu lembro dela, criança. Não faz muito tempo. E crianças têm problemas, crianças têm dúvidas, crianças têm que tomar decisões. Crianças têm dificuldades, crianças sofrem vários tipos de sofrimento, como eu e você. São seres humanos que sofrem, precisam de ajuda. E nós estamos aqui para ajudar as crianças, principalmente orando por elas. E tem um texto na Bíblia, Lamentações, capítulo 2, que há uma conclamação do povo para orar pelas crianças. Lamentações 2,19. Levanta de noite, no início das vigílias, levanta a Deus a sua voz e a sua mão e clama ao Senhor pela vida das crianças, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Jeremias estava se compadecendo daquelas crianças que estavam morrendo de fome em Jerusalém. Mas existe outro tipo de fome, você sabe?
Fome é um vazio no estômago, criança. Eu não sei se você já sentiu fome. Que quando o estômago fica vazio, você fica muito tempo sem comer, começa a fazer assim. Agora está fazendo? É fome. E é um vazio no estômago que causa um incômodo. É horrível sentir fome. Você está se sentindo mal, começa a ficar fraco. Outras pessoas podem até ouvir o barulho da sua barriga. Que coisa chata. Precisa comer, você quer urgentemente comer. Preencher aquele vazio que está na barriga. Mas existe outro tipo de fome, que também é um vazio. Que está onde? No coração. É um vazio do coração. É a fome de Deus. E a Bíblia diz que todo ser humano quer se encontrar com Deus. Todo ser humano, criança, nasce com um vazio no coração, que só pode ser preenchido por Deus. E o mesmo vazio no coração de um adulto sem Deus é o vazio no coração de uma criança sem Deus. Eu não tenho dúvidas nenhuma que todas as crianças precisam de Deus. Como as crianças precisam de Deus. De conhecer a Deus, de se relacionar com Ele, de ser amigo de Deus, falar com Ele oração, ouvir a sua voz. E só há um caminho para chegarmos à presença de Deus, experimentarmos Deus, se chama Jesus. As crianças precisam ser levadas a Cristo urgentemente. E nós primeiro precisamos lembrar delas nas nossas orações. Precisamos orar pelas crianças, ter essa visão e essa compaixão pelas crianças. Vamos falar a frase junto? Pode passar aí, por favor, no slide que a gente vai ler e falar juntos. Sem a prática da oração, não haverá ministério eficaz com as crianças. Pode passar, eu falei essa frase aí, quem quiser anotar. É mais importante falar para Deus sobre as crianças do que... É mais importante falar das crianças para Deus do que de Deus para as crianças. Vamos falar essa frase juntos? Não haverá ministério eficaz com as crianças sem a prática da oração. Precisamos dobrar os nossos joelhos e chorar pela vida das crianças que estão longe de Deus. Crianças dentro da igreja, longe de Deus. Crianças na rua, tem criança no hospital, tem criança nas escolas. Onde estão as crianças? Em todos os lugares, na praça, aqui na frente. Que bom que daqui a pouco vamos lá pregar o evangelho para as crianças. E para terminar o nosso A, E, O, U, nós vamos falar da letra U. Qual seria a letra U? Erraram, todos vocês erraram. Não é também unigênito. Unção também não é. Será que tem alguém que vai acertar? Uma. Não. Tem alguém que vai falar, que vai acertar? Hã? Urgência. Quem falou urgência? Então aquele lado lá ganhou. O lado do meio está perdendo. Vocês aqui do meio, essa ala aqui. Urgência. É urgente falar de Jesus para as crianças. Sabe por que é urgente? Porque a infância passa rápido. Eu não falei para vocês que eu era criança agora há pouco tempo? Eu já estou vendo, eu tenho 35 anos e eu já vi, já estou vendo criança que eu evangelizei, que eu ensinei, ensinando outras crianças. Paula também já deve estar vendo isso. Passa muito? Você que é avô, avó, você que é pai e mãe, sabe disso. Então, falar de Jesus para as crianças é urgente, porque a fase ideal passa rápido. É quando o coração está mais pronto. A criança tem qualidades, tem características que favorecem. Elas são humildes para reconhecer o seu pecado. Elas são crédulas, elas têm facilidade de crer. As crianças são simples. As crianças são simples, o evangelho é simples, para pessoas simples. A criança é curiosa, a criança é dependente. É a fase ideal, é a fase da aprendizagem. Então nós temos que aproveitar agora para falar de Jesus para as crianças. E existe a possibilidade de uma pessoa ter conversão genuína na sua infância. É a minha experiência. Fora que a Bíblia diz isso, mas ninguém pode falar contra isso. Para mim, porque é a minha experiência. Eu recebi Jesus no meu coração quando eu era criança. E eu não aceitei Jesus de novo, porque eu recebi Jesus quando eu era criança. Ele veio morar no meu coração.
E quando Jesus vem morar no nosso coração, Ele nunca mais nos deixa. Ele diz em Hebreus 13:5, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nós nos afastamos de Deus, mas Ele não nos deixa mais. Com 12 anos de idade, eu consagrei minha vida, crianças, para Jesus. Para Ele fazer na minha vida o que Ele quisesse. Eu falei para Deus, com 12 anos de idade, no culto da fogueira, no acampamento, chorando, eu falei para Deus, eu quero que o Senhor cumpra na minha vida o teu plano. Não vai ser o meu plano, mas o teu plano. Crianças, os anos vão passando, eu fiz 13 anos, 14 anos, 15 anos. Parece que eu tinha esquecido, mas Deus me lembrava do que eu tinha falado para Ele. E você sabe que Deus não me deixa fazer outra coisa. Ele quer que eu fale de Jesus para as crianças. E eu tenho feito isso. Consagra a sua vida, crianças, para Deus. Fala para Ele fazer o plano dele na sua vida. E Ele vai cumprir. É a idade ideal. 85% dos cristãos hoje, homens e mulheres de fé, afirmam que se converteram muito cedo, quando eram crianças. Poderíamos citar nomes aqui de grandes homens e mulheres de fé. Deve ser a sua experiência. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui recebeu Jesus como Salvador antes dos 14 anos de idade? Levanta a mão. Talvez seja a estatística daqui da igreja, como em outras igrejas e como na maioria dos lugares do mundo. 85% dos cristãos fiéis receberam Jesus quando eram crianças. E eu estava ali do lado do Elie Júnior, ele falou para mim, eu era criança e eu tocava na bandinha assim, eu me lembro de tudo. Como investiram na minha vida. E eu perguntei para ele, dessa bandinha aí, outros servem a Jesus ainda? Ele falou, um monte de gente, meus amigos pastores, missionários, músicos, saíram dessa bandinha aí para serem missionários. Nós precisamos investir nas crianças, ganhá-las para Jesus e já apresentar para elas, transmitir a visão missionária. Deus tem um plano para a vida dessas crianças. E nós estamos aqui para servir a Deus, para impactar a futura geração. Deus colocou sobre a geração atual a responsabilidade da futura geração. E nós precisamos, com o nosso coração cheio de amor pelo Senhor, cheio de esperança, de fé, investir na vida das crianças, orando por elas, lembrando delas nossas orações e com sentimento de urgência, não deixar passar uma oportunidade. Primeiro, falar para as crianças da nossa casa, da nossa família. O Brasil é um país cheio de crianças. Eu acho que tem criança na sua família. Deve ter criança na sua família, neto, sobrinho. Quem aqui tem criança na família? Deve ter criança no prédio que você mora, no seu condomínio. Deve ter criança na rua que você mora. Deve ter criança em Jacarepaguá, sim ou não? Nós temos que lembrar delas em oração. E não deixar passar uma oportunidade de falar de Jesus para as crianças. Que Deus possa abençoar o seu coração, as nossas vidas. Que Deus possa fazer aumentar o nosso amor por Ele. Que o Senhor nosso Deus possa aumentar a nossa fé. Porque para Deus não há nada impossível. Que Ele possa continuar alegrando o nosso coração, nos motivando a servi-lo com excelência. E eis aí uma grande oportunidade de servir o Senhor entre as crianças. O grupo de pessoas que está querendo ouvir você, que está querendo me ouvir, são as crianças. Nós vamos deixar passar essa oportunidade. E eu queria cantar esse cântico aqui com vocês, que diz que existem muitas crianças no mundo inteiro que nunca ouviram falar de Jesus. Eu vou cantar uma vez, você vai ouvir, vai cantar comigo, porque é bem fácil. Pode pôr, existem muitas crianças no mundo. O pendrive está aí? Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor mandou obreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. É bem fácil, né? Vamos cantar de novo? Pode pôr PB, existem muitas crianças.
Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor, manda obreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. Vamos cantar mais uma vez com gestos assim, ó. Muitas crianças. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor, manda obreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé para orar ao Senhor pela vida das crianças do mundo inteiro e também aqui bem pertinho, na esquina, na praça, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil, no mundo todo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Nós amamos, Senhor, a Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Nós amamos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos ensina, que nos orienta, que nos corrige. Ó Deus, como nós chamamos. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei. Reina, Senhor, no nosso coração, na nossa mente. Retira do nosso coração, Pai, aquilo que não Te agrada, aquilo que o Senhor reprova. Vai lá no fundo do nosso coração, só o Senhor pode fazer isso. E tira aquilo que é mal. Nos coloca, Senhor, no caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O Senhor tem um plano. O Senhor tem um propósito para nossas vidas. Cumpra o Teu propósito em nome de Jesus. Na vida das crianças também. Cumpre, Senhor, o Teu plano. Nos ajuda, Pai, a Te servir entre as crianças. Nos capacita, nos habilita para isso, Senhor. Nos torna, Senhor, dignos da nossa vocação que fomos chamados. Para liderar a futura geração. Que o Senhor se agrade, que o Senhor fique feliz de tudo que nós estamos fazendo para o Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Temos sido, Senhor, abençoados, temos recebido do Teu amor, da Tua bondade todos os dias da nossa vida. Nada tem nos faltado. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que tudo o que temos, tudo o que somos, vem do Senhor. O Senhor reina, governa tudo, sobre tudo, como lemos na Bíblia. E obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Obrigado por fazermos parte da igreja, por termos esse local aqui para nos reunirmos. Obrigado por esse culto, obrigado por esses louvores que cantamos, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, recebe a nossa gratidão. E queremos nesse momento Te pedir pela vida das crianças que estão longe do Senhor, que não Te conhecem. Crianças que estão sofrendo por causa do seu pecado. Crianças que não têm os pais cristãos, que se depender deles, elas não vão conhecer a Deus. Deus nos usa para alcançar essas crianças também, suas famílias. Deus nos habilita, nos enche de coragem, de amor, de unção, de autoridade do Senhor para pregar o Evangelho lá fora. E que esse Evangelho sempre seja pregado aqui dentro também, para todas as crianças que entrarem aqui. Que cada uma delas possa se render aos pés de Jesus, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Se tiver alguma criança aqui que ainda não tomou essa decisão, que faça isso hoje. Adulto também. Deus faz a Tua obra em nós e através de nós. Abençoa esse momento agora de evangelismo na praça. Como a criança que já pediu, Senhor, abençoa. Que tenha resultados, Senhor, para a Tua glória. Que pessoas hoje possam ouvir a verdade, crer na verdade do Teu Evangelho. E possam congregar aqui conosco, Senhor. Alcança essa comunidade aqui ao redor. Alcança, Senhor, essas crianças. Crianças que estão nas ruas nesse momento, Deus. Leva um servo Teu lá, Senhor. Qualquer um de nós nos usa para a Tua glória, para falar a verdade para essas crianças.
e nos enche, Senhor, do Teu Santo Espírito, para fazermos isso com habilidade, com excelência. Queremos, Senhor, pregar o Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de influenciarmos essas crianças. Transforma a nossa vida, faz na nossa vida primeiro aquilo que o Senhor quer fazer na vida das crianças, para que nós possamos servir como exemplo. Cuida, Senhor, do nosso coração, da nossa mente. Nos abençoa, porque precisamos do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos.